Capítulo então 18, no versículo 19 do livro de Gênesis. Deus disse em respeito a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela noite de culto que temos aqui na sua casa hoje, pela bênção, Senhor, de ter os nossos visitantes, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, hoje aqui na sua igreja, pelas crianças, Senhor, cantando para a sua glória, em homenagem aos seus pais. Agradecemos, Senhor, a cada pai que aqui está, e pedimos ao Senhor que cada pai possa estar se espelhando, Senhor, em Ti, que é o Pai Celestial, para conduzir as suas vidas. Deus de amor, usa agora o Teu servo para a pregação da Sua palavra. O Senhor possa estar usando o Teu servo, Senhor, para anunciar a Sua vontade, e que o Espírito Santo esteja sobre mim e também sobre aqueles que vão ouvir a Sua palavra nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje eu queria falar sobre esse exemplo que o Abraão deixa para nós. Vamos aprender com Abraão hoje, e o assunto de hoje é esse: olha, qual é o legado que você deixará para os seus filhos? Ou, falando de outra forma, qual o maior bem que você confiará a seus filhos depois que você partir? O que você acha que é o bem maior que você pode deixar para os seus filhos quando Deus te chamar? O que você acha que é? Então o Abraão, ele é considerado na Bíblia o pai. A palavra Abraão quer dizer pai. Abraão é pai exaltado. Depois Deus mudou o nome para Abraão. Bem, aí ficou pai de multidão. Bom, tudo bem, mas continua sendo pai. No Novo Testamento ele é chamado do quê? De pai Abraão. E assim ele tem sido chamado pelos seus descendentes de muitas nações, o pai Abraão. Então esse pai Abraão, ele tem um exemplo que ele deixa para todo pai, e para todo pai cristão. É muito importante destacar isso, porque um pai cristão, ele vai olhar para algumas atitudes de Abraão como pai, e vai perceber o quê? Vai perceber que a preocupação de Abraão era deixar um legado, era deixar o quê? Um bem precioso para o seu filho depois que ele partisse. E nós vamos descobrir que esse bem não tem nada a ver com questões financeiras, nada disso, bens materiais, coisa nenhuma dessa. Mas ele deixou um bem precioso, que é o bem que Deus gostaria que ele deixasse. Então esse versículo aqui, o capítulo 18, no versículo 19, Deus falando sobre Abraão, ele diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Olhando a história do Abraão, isso nós falamos no ano passado, é importante a gente repetir, que o Abraão, ele viveu em 3 mundos diferentes, bem diferentes. O Abraão, ele nasceu lá na Babilônia, e ele ficou naquela região da Babilônia por 75 anos. Ele morreu com 175. Mais de 1/3 da vida de Abraão foi vivido lá na Babilônia. Depois ele veio para Canaã, teve uma passagem rápida pelo Egito. Ora, o mundo no tempo do Abraão era só aquilo ali. Não tinha Brasil não, o Brasil foi descoberto faz 500 anos. Então, o mundo que o Abraão vivia era ali, o Vale da Mesopotâmia, muito bem, o Vale do Canaã, que mais, ali no Vale do Egito, as pessoas viviam ali, o mundo inteiro estava ali, meus irmãos. Só que ele viveu um pouco em cada desses lugares, ou seja, viveu na Mesopotâmia, ele viveu lá no Egito um pouquinho, depois ele viveu bastante lá no meio dos cananeus. E uma coisa importante é que cada um desses lugares tinha lá o seu jeito de viver,
Os pais já tinham um padrão. Você olha para a Babilônia, quando a Bíblia fala da Babilônia, aquele povo rebelde que desafiava Deus, mas também um povo de grandes construções, mas um povo rebelde que desafiava Deus. Ele podia ser um pai rebelde que desafiava Deus, porque os babilônios desafiavam Deus. Quando Josué fala da Babilônia, fala de idolatria. Você podia ser um pai cananeu. Quando você vai vendo nas escrituras, como é que eram os cananeus? É só você pensar como era Sodoma e como era Gomorra. Imoralidade, pais completamente imorais, que produziam filhos imorais, que iam produzir netos imorais. Canaã era assim. Você vê que Deus vai destruir algumas cidades ali, naquele vale do Rio Jordão, e o que você encontra? Você encontra homens querendo ter relações com outros homens. O que eles aprenderam do pai deles? Aprenderam isso, que é o que muitos pais hoje estão ensinando na nossa geração. Até o Brasil é muito parecido com esse mundo cananeu. Mas aí então ele ficou um pouquinho de tempo lá no Egito. Lá era diferente. Lá é a terra do dinheiro, é a terra da prosperidade. A pessoa está com fome, vai para o Egito. Está com problema de desemprego, então pode ir para o Egito. Lá a pessoa se dava bem. Lá o Abraão entrou com a mão na frente, outra atrás e saiu rico, muito rico. E parece que tem sido essa a razão de viver de muitos pais, ou seja, ganhar dinheiro, se dar bem na vida. Eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, mas agora eu tenho muita coisa. Pois é, o Abraão, ele poderia ser um pai de qualquer uma dessas três nações, dessas três regiões, mas o Abraão escolheu ser um pai crente. Repare que está escrito no versículo 19, Deus está dizendo: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Ou seja, eu escolhi para ele dar continuidade nos caminhos, nos meus caminhos. É o Senhor que está falando. Então, para ele dar continuidade nos meus caminhos. Mas o Abraão poderia ter escolhido ser um pai cananeu. Ele podia. Há muitos pais, mesmo dentro da igreja, que eles preferem ser um pai cananeu, um pai imoral. Não tem problema nenhum se os filhos forem imorais. Ele acha que é legal isso. Há muitos pais, mesmo dentro da igreja, que são o tipo da Babilônia mesmo. O que a Bíblia fala na sua palavra não tem nada a ver. Eles não estão preocupados em obedecer a palavra de Deus, eles desafiam Deus. Ou um pai egípcio, que só pensa em trabalhar, ficar rico, vai passar isso. Isso é o legado que muitos pais têm deixado para os seus filhos. Mas o Abraão escolheu ser diferente. Apesar de tudo, irmãos, Deus mesmo ele não aceitou que o Abraão ele fosse um pai segundo esse padrão produzido nos lugares que ele viveu. Quando ele estava lá na Babilônia, Deus disse: sai daí, eu não quero você, vai lá para a terra que eu vou mostrar para você. Quando ele estava lá no meio dos cananeus, Deus não permitiu que ele se misturasse com os cananeus. E quando ele foi para o Egito, Deus mandou umas pragas lá para que ele não ficasse lá no Egito. Deus não permitiu. Mas a pessoa tem que entender que Deus não quer isso aí. Então, que tipo de pai que Deus quer hoje? Esse tipo de pai do versículo 19. Nós temos um versículo aqui grande, para a gente não esquecer esse versículo. E disse o Senhor, isso está no versículo 17, tá? Para lembrar que quem está dizendo é Deus. Eu sei o que? Que Abraão dará ordens a seus filhos e a casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Esse é o pai que Deus quer. E se você não é um pai desse tipo que Deus quer, você tem que se enquadrar. É uma escolha. Veja, é o seu tema do nosso ano, a decisão de escolher servir a Deus. Então o Abraão ele tem algumas particularidades depois que ele se torna pai,
que é muito importante um pai notar, para que ele siga esse caminho que o Abraão seguiu. Para que, quem sabe, ele fazendo essa escolha, olha, eu quero escolher ser um pai como foi o Abraão, porque o pai que foi Abraão agradou a Deus. Então, se você quer ser um pai que agrada a Deus, preste atenção em algumas atitudes do Abraão. Por exemplo, a primeira atitude do Abraão, quando ele descobriu que ia ter um filho, e quando ele teve aquele filho, que o filho nasceu, e depois que o filho nasceu, foi se encher de alegria. Isso é uma coisa que a criança sente. O que a criança sente? Se ela é amada ou se ela não é amada. Criança tem bom desconfiômetro, sabe quando é desprezada pelo pai, sabe quando é desprezado pela mãe, sabe quando fica em segundo plano, sabe quando o pai troca ele ou ela sempre por divertimento, ou por causa de trabalho, dinheiro e coisas desse tipo, ou por imoralidade. As crianças sentem isso. O Abraão, assim que o filho nasceu, diz aqui no capítulo 21, vamos dar uma mudada de página, mude aí, né? Vá para o capítulo 21, no versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera, pôs Abraão o nome de Isaque. Então a palavra Isaque quer dizer riso. Riso lembra alegria. Ele fez questão de dizer, olha, quando nasceu o filho, ele fez questão de olhar e dizer assim: esse menino é uma alegria, é um presente de Deus, eu estou feliz por ser pai. A pessoa tem medo de ser pai, às vezes a pessoa não quer ser pai, mas ele já é pai, e a criança vai sentir que esses filhos são um peso, esses filhos são um atrapalho, esses filhos sempre falando uma coisa que desagrada, que faz com que a paternidade não seja bem vista aos olhos dos filhos. Eles vão sentir. Então, se você tem esse costume, ou se algum dia você falou que o filho seu é um peso para você, você peça perdão para o seu filho. Você converse com ele e diga: olha, meu filho, me perdoe, você não é um peso para mim, é uma alegria, você é uma grande alegria na minha vida, eu sou feliz por ser seu pai. E olha, irmãos, você vê a alegria dele em 3 atos. Quando Deus falou, ele ficou contente. Você vai ser pai de um menino, né? E aí ele ficou contente, ficou tão contente que quando o menino nasceu, ele disse: meu menino vai se chamar Riso, né? É alegria, a bênção está aqui, né? Eu sou feliz por ser pai. Mas ele mostrou isso em atitude também, não era só verbal. Se você pular para o versículo 8 do capítulo 21, você vai ver que Isaque cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Repare, são poucos pais na Bíblia, olha aí, e o Abraão, ele é quase que singular aqui, que vai dar uma festa de aniversário, vai dar uma festa porque o seu filho está comemorando mais um ano de vida. Então não é apenas uma alegria de boca, não. Ele era feliz. Ele fazia por onde? De mostrar que ele estava muito feliz em ser pai do Isaque, que significa riso. Então, irmãos, vamos para o Salmo 127. Aqui no Salmo 127 vai ter uma tela só com esse versículo, né? Olha só: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Repare muito nesse versículo. Isso aqui é o versículo 3. É como Deus fala para você, pai, o que são os seus filhos. Primeiro, a palavra de Deus diz que eles são herança. Depois eles dizem que são galardão. Depois a palavra diz que é uma flecha. Herança. Herança é assim: você não fez nada, nada mesmo para poder dizer assim, eu mereço isso. Quando você teve um filho, quando você se tornou pai, isso foi um presente que Deus te deu. É um presente. Ninguém que está aqui pode dizer assim, eu que produzi filhos e Deus não tem nada a ver com isso. Ninguém, jamais.
Porque se você é um pai, isso foi um presente que Deus te deu sem você merecer. E tem muito pai que não merece ser filho, pai que não merecia ter um filho, porque abandonaram os seus filhos. Mas a palavra de Deus diz que o filho primeiro é uma herança. É uma herança. Mas aí a palavra muda na continuidade. Na continuidade do versículo, a palavra de Deus diz assim: olha, os filhos são herança, o fruto do ventre, o seu galardão. Presta atenção. O galardão é diferente de herança. Por quê? Porque o galardão, sim, você pode dizer que você mereceu aquele galardão. Você quer que o seu filho seja um galardão? Você quer que seu filho seja uma bênção? Você tem que, como pai, fazer por merecer. Você tem que trabalhar em cima dessa questão. E nunca você pense, o filho pode ter 5 anos, pode ter 50 anos, você é pai desse filho, então você tem que trabalhar, tem que fazer por onde esse filho se tornar um galardão. Você vai ter que suar, você vai ter que lutar, você vai ter que vencer barreiras para ele se tornar um galardão. Depois nós vamos falar dessa questão da flecha. Mas olha só, a alegria de ser pai tem motivos claros, porque eles são herança, porque eles são galardão, né? Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que eu tenho alegria de ser pai? Você é feliz por ser pai? Ninguém pode responder isso para você, mas você pode. E se você ainda não é feliz por ser pai do seu filho, então preste atenção, né? Você tem que conversar com Deus. Você tem que pedir para Deus: Senhor, eu quero que os meus filhos, eles permaneçam nos seus caminhos, ou que eles sigam o seu caminho. Eu quero isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu não quero que apenas ter o presente de ser pai, eu quero ter esse galardão. Eu quero que o meu filho seja um galardão na minha vida, na vida da minha família. Mas começa com essa atitude de alegria de ser pai, mostrar mesmo isso para ele. Agora, meus irmãos, nós temos uma outra atitude. Isso foi só o começo. Quando o filho nasceu, ele ficou muito feliz. No capítulo 22, veja só, capítulo 22, o Abraão, ele vai passar pelo momento mais difícil da sua vida, que é uma prova. No versículo 1, diz que depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-me em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar. O Abraão, ele foi posto à prova. Qual que era a prova? Irmãos, a prova era pegar o filho e colocar no altar de Deus, sacrificar ele ali, ou seja, entregar ele na mão do Senhor. Tá bom. O que ele vai ensinar nessa passagem? Porque essa é uma passagem muito dura para Abraão. O Abraão, ele tem que pegar o filho dele, porque ele tem que decidir se obedece ou não a Deus. Aí o pai chega nessa crise em algum momento da vida dele, se ele vai obedecer ou não a Deus. E repare bem, Deus, ele podia pedir uma coisa para o Abraão que não envolvesse o seu filho. A grande prova envolveu o seu filho. Quando Deus pede uma coisa para Abraão, de pegar o filho, levar lá no Monte Moriá e sacrificar ele, não é? Eu quero lembrar os irmãos que Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Deus, ele sabia que o Abraão ia obedecer, ia pegar o filho, ia levar uma lenha, ia levar uma faca lá para a imolação, iam caminhar juntos, iam chegar no altar, ia amarrar o Isaque ali, levantaria o cutelo. Tudo isso Deus sabia. Deus não é onisciente? Deus é onisciente. Mas se Deus já sabia tudo isso, pastor, se Deus já sabia, então por que Deus, ele pediu, sabendo que o Abraão, ele ia ser aprovado naquela prova? Que graça que tem isso. Meus irmãos, o Abraão já era uma pessoa tarimbada, que Deus tinha trabalhado muito na vida dele, precisava trabalhar mais isso aí um pouco, né? Mas imagine o legado.
as lições espirituais que esse menino recebeu, do momento que ele sai da casa do pai dele, até chegar lá em Moriá. E aí o Abraão, até a palavra de Deus diz que o Abraão voltou, não fala que Isaac voltou, que provavelmente ele ficou mais um pouco ali na presença do Senhor. Reparem, o exemplo que o Abraão deixaria, o legado que o Abraão deixou no coração do seu filho, quando Deus pede uma coisa muito difícil. Deus olha para Abraão, é como se Deus estivesse dizendo: Abraão, me servir requer sacrifício. Você tem que ensinar o seu filho isso. Você tem que colocar no coração do seu filho que me obedecer exige sacrifícios individuais. Vai exigir sacrifício da sua parte e vai exigir sacrifício da parte dele. Ele tem que aprender que servir a Deus não é esse mar de rosas que as pessoas pregam e imaginam. É claro que o Abraão vai sacrificar o seu filho na mente dele, no coração dele, mas o filho também ele se entrega para aquele sacrifício, porque ele entende aquele momento, ele sabe que é um momento espiritual, ele também passa na prova. O Abraão ele é provado, mas também é provado o seu filho. Irmãos, essa passagem talvez é uma das mais belas das Escrituras, talvez seria uma das mais tristes das Escrituras, porque apesar de tudo, o Abraão, ele vai fazendo isso aí, ele não sabe que Deus vai mandar um anjo na última hora para evitar o que ele mesmo tinha pedido. Deus já sabia, mas o Abraão não sabia. E o Abraão está mostrando para o filho dele: meu filho, servir a Deus exige sacrifício. Às vezes os pais, eles não querem fazer o sacrifício de vir para a igreja, porque parece que é um sacrifício para eles vir para a igreja, parece que é a morte, é um horror, é uma penitência. Imagine esse que o Abraão passou. Abraão escolhe obedecer, e olha só, esses objetivos didáticos, que nós temos, pode passar lá atrás, ele caminha junto com seu filho, ele vai até o altar, mas a palavra de Deus diz isso, que eles caminharam juntos até o altar, os dois foram juntos. Olha aí no capítulo 22, e versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre o Isaque, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Os dois, cada um vai fazer uma coisa ali, e os dois estão juntos, pai e filho, eles estão indo juntos na presença do Senhor, no altar do Senhor. Você acha mesmo que você hoje, como pai, quando você entrou nessa porta aqui com o seu filho, você que é um pai que está na igreja já ou que não está na igreja, não importa, você acha que o seu filho vai esquecer isso? Vai esquecer dessa atitude? Você acha que algum dia o teu filho vai esquecer que você, como pai, levou ele para a igreja e ali ele aprendeu os santos caminhos do Senhor? Você acha que você não se assemelha a Abraão toda vez que você caminha junto com o seu filho, indo para a casa do Senhor? Sim, toda vez que você vai junto com o seu filho, você leva o seu filho para a igreja, você está sendo um pai igual a Abraão, e foi junto, caminhou junto com o seu filho até a presença de Deus. Naquele momento, ele como pai, ele ensina o filho a confiar somente em Deus. O Isaac tem aquelas perguntas, sabe? Algumas perguntas. No versículo 7, Isaac disse a Abraão, o seu pai: pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe o Isaac: aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. O filho tinha muitas dúvidas, e naquele momento o filho entendeu qual era o problema.
Deus vai providenciar para você, meu filho, para você. Você precisa confiar em Deus, porque o teu pai está confiando em Deus. Teu pai está confiando que Deus vai fazer alguma coisa, que você vai ficar ali naquele altar e Deus vai operar um milagre. Na mente de Abraão, segundo o livro de Hebreus, ele seria ressuscitado. Então ele disse: você espere em Deus, você não espere no seu pai, não. O teu pai só está em obediência a Deus. Você espere somente do Senhor. Deus, ele vai fazer alguma coisa. Irmãos, imagine esse legado. Imagine que ensino, que produção espiritual maravilhosa. Ele deitando naquele altar, sendo mais jovem, mais forte que seu pai, e esperando que Deus fosse fazer alguma coisa. Ele esperava que Deus ia fazer alguma coisa, e Deus fez. O carneirinho berrou lá na hora. E então, assim, quando ele está indo embora, ele pode meditar junto com seu pai. Ele pode pensar: a coisa mais preciosa que o meu pai tem na vida sou eu, Isaac. Eu sou a alegria do meu pai. E a coisa mais preciosa que ele tem, ele pegou e colocou no altar de Deus. Então isso, irmãos, isso ficou na mente do Isaac, que ele, sendo a coisa mais preciosa, ali o Abraão já era rico, tinha gado, tinha ovelha, tinha de tudo, mas o bem mais precioso era o Isaac. E a coisa de maior valor que a gente tem na nossa casa, como pai, é o que? São nossos filhos. Como pai e mãe, são nossos filhos. E onde é que nós devemos depositar eles? No altar. Devemos colocar ele na frente do Senhor, para agradar o Senhor. Irmãos, esse legado ficou no coração daquele menino. Mas vamos continuar, né? Tem mais. O Abraão, ele tem mais um ensino para dar para o seu filho. Olha o capítulo 23. Aconteceu uma coisa triste. A mãe morreu. As mortes acontecem nas famílias. A mãe morreu ainda meio nova, comparada com o pai. Morreu com 127 anos. O pai morreu com 175. O pai viveria muito ainda sem a mãe, mas um momento difícil, e ele precisa comprar uma cova, porque ele não tem nada naquela terra. Ele não tinha um pedacinho de chão que pudesse falar: oh, é dele, então agora está na hora de eu comprar uma cova. Então, no capítulo 23, ele chega lá para os seus vizinhos, os cananeus. Sabe os cananeus, né? Ele podia ser um pai cananeu, mas ele não foi. Então ele chegou naqueles cananeus e disse bem assim, né, aos filhos de Et: olha, eu estou precisando comprar uma cova, e vocês têm lá aquele campo de Macpela, a cova lá, eu quero comprar aquela cova lá de Macpela. Bem, os cananeus, por gentileza, eles ofereceram a cova. Mas assim: que é isso? Pode ficar com a cova. Olha, a frase é bem essa: olha, vou te dar essa terra, sepulta ali a tua morta, rapaz. Nós é tudo amigo, nós é tudo irmão aqui, nós é tudo igual. É isso, terra a tua morta lá. Irmãos, que mal há em enterrar a morta dele no meio daqueles ímpios tudo? Aí o filho vai visitar o túmulo da mãe, ou sei lá quem que vai mais visitar, o neto, bisneto, tataraneto, sempre lá no campo dos cananeus. Ah, você também, nós somos tudo irmão, né? Nós somos tudo mesmo grupo, né? Ah, que legal, aquela comunhão toda. Imagine isso para o futuro, só imagine isso. Então o Abraão aqui, ele recebe essa oferta, a oferta de união, né? É até uma tentação, por quê? Porque não vai ter que colocar a mão no bolso, nada, não vai ter que comprar nada, mas ele diz não. Ele fala: não, vocês põem preço aí nessa cova que eu vou comprar, pode ver quanto que está custando aí, pretendo comprar. Sabe por quê? Porque os pais crentes, preste atenção nisso, os pais crentes sabem que não existe união entre a luz e as trevas, e que o barato sai o quê? O barato sai caro.
O pai cristão, o pai que teme a Deus sabe disso. Ele sabe que essa oferta de união barata com os ímpios não vai dar certo. Então, naquele momento, ele tem que ser firme, ele tem que fazer uma separação. Existe isso. Tem coisa que você vai poder participar com os seus filhos, junto com os ímpios, mas tem coisa que você não vai poder participar com eles, junto com os ímpios. Porque um pai cristão, ele vai em ambientes onde as pessoas estão bebendo, as pessoas estão ali com danças imorais. Por que ele faria isso? Que investimento ele estaria fazendo? Mostrando para o filho que aquilo é tudo normal, que aquilo é tudo legal, que aquilo pode. Se eu pego meu filho e levo numa igreja, numa religião, onde as pessoas não temem a Deus, fazem coisas estranhas, contrárias às Escrituras, eu estou ensinando meu filho que aquilo é uma boa união, que aquilo é uma comunhão, que está tudo certo, não tem problema nenhum, e ele vai crescer daquele jeito. Isso explica porque muitos pais, mesmo sendo temente a Deus, mesmo permanecendo numa igreja que prega a palavra verdadeira por muitos anos, mas aí os filhos vão se debandando para lá e vão se debandando para cá, acabam o quê? Acabam que eles ficam fora da casa do Senhor, porque faltou firmeza. Falta firmeza. O pai tem que mostrar, mas não, está errado, isso não está certo, está errado. O Abraão disse, não quero. Não, mas de graça, até injeção na testa, de graça até circular errado, né? Não, de jeito nenhum. O Abraão, ele olha e disse, eu não quero nada, eu quero pagar. E sabe que o camarada olhou para ele e falou assim, não, na verdade tem até um preço sim, né? Custa 400 ciclos de prata. Olha, se fosse eu, do jeito que eu sou, eu olharia para o camarada e olharia, você é um ladrão, você é um ladrão, né? Você é um roubo, né? Como é que você tem coragem de me cobrar 400 ciclos de prata aqui numa cova, num túmulo? As coisas não mudou muito, viu? A pessoa morre, aí tem que comprar um caixão. Se ele não tiver um plano de nada, ele tem que comprar um caixão. Ele vai comprar um caixão, custa 5 mil aquele pedacinho de madeira, né? Custa 5, 6 mil. Como é que pode um pedacinho de madeira custar tão caro, né? Aí a pessoa tem que pagar, porque vai fazer o quê, né? Repare, irmãos, o homem olhou e disse, olha, custa 400 ciclos de prata. Para efeito de você pensar como foi caro, o Jeremias, 1200 anos depois, ele comprou um campo. Sabe quantos ciclos ele pagou? 17. Ele comprou um sítio, ele pagou 17 ciclos. O Abraão, naquela praga de Deus, ele comprou toda a eira de Araúna, toda, e ainda comprou a eira com os bois. Sabe quanto ele pagou? 1000 anos depois? 50. E sabe quanto o Abraão pagou? Naquele pedacinho lá? 400. Ou seja, ele paga caro, né? Não se misturar com os ímpios custa o quê? Custa caro. Você vai pagar caro para não ficar misturado com os ímpios. Você vai ser chamado de chato. Vão te criticar. As pessoas não vão entender o que exatamente você está fazendo. Mas é o preço que você precisa pagar para separar os seus filhos daquela impiedade que o mundo oferece. Então, irmãos, aprende isso. Esse foi o legado no capítulo 23, ou seja, o filho talvez vendo aquela negociata toda, ele já tinha 40 anos, provavelmente ele estava junto. Não estava junto com 40 anos? Um filho com 40 anos não acompanha o pai? Acompanha. Não vai estar lá acompanhando o pai no enterro da mãe? Acompanha. Ele viu tudo isso. Ele aprendeu com o pai a não se misturar com os ímpios, com aquilo que não presta, com aquilo que é errado. Depois, o Abraão, ele tem que pensar no futuro dos seus filhos. No capítulo 24, mãe morreu, o filho vai ficar sozinho agora. Então, ele tem um pedido para o servo dele. Ele fala para o servo dele, olha, você vai buscar uma esposa para o meu filho, tá?
E só que tem uma condição, no versículo 3: você vai jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomará esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais eu habito. Então aí está. Olha, a pessoa, o que o Abraão está fazendo aqui é pensar no futuro dos seus filhos. E quando se pensa no futuro dos filhos, geralmente vem esses pensamentos assim, olha, qual o pensamento? Né? É dinheiro, sabe? É dinheiro, bens materiais, eu tenho que deixar uma coisa para eles, assim. Cuidado. Se você quer pensar no futuro dos seus filhos, o dinheiro não vai resolver. Os bens materiais que você vai deixar para ele não vai resolver muita coisa. A grande preocupação de Abraão, a maior preocupação de Abraão, era com quem que o filho dele ia casar. Porque uma nova família se formaria. Era a continuidade da família, da fé de Abraão. Isso era o momento mais difícil para Abraão. O Abraão, ele não vai escolher diretamente, ele não faz isso, escolher diretamente a esposa. Ele usa o servo aqui simboliza o Espírito Santo, porque o servo, ele está aqui e o Abraão está falando. É como se eu, como pai, estivesse falando com Deus e o Espírito Santo levando aquela notícia, levando aquela mensagem. Porque é o Espírito Santo que pega a nossa oração e leva até a presença de Deus. E aí esse é um momento crítico, é um momento difícil. E pensar no futuro dos filhos é pensar que eles vão construir uma família e precisam casar, e aí junto com o cônjuge vai dar continuidade na missão que Deus te deu como um crente, como um servo de Deus, que você começou. Então, meus irmãos, a maior preocupação dele é com quem o meu filho vai casar. Então tem regras, tem restrições, tá? Ele não age diretamente, e o servo entendeu o recado. Nós temos uma frase no versículo 48, praticamente norteia o que aconteceu aqui no capítulo 24. Prostrando-se, está falando do servo aqui, né? Está falando para o Labão: adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito. É assim que ele usa a frase. Ele fala assim: olha, Deus me guiou, ou Deus me encaminhou pelo caminho da verdade. Tem uma tradução que traz essa frase: encaminhar pelo caminho da verdade. Não sei se alguém tem essa tradução aí no versículo 48. Alguém tem? Levanta a mão. Mariazinha tem. Olha, meus irmãos, o casamento correto do seu filho é o encaminhamento para o caminho da verdade. E todo cuidado é pouco. É a coisa mais crítica que existe. Não tem. Uma família deveria ser realmente o momento mais crítico. Porque foi o momento mais crítico de Abraão. Encaminhar no caminho da verdade. Errou aí, vai complicar todo o futuro, toda a descendência. O Abraão não errou. Ele disse: e se a moça não quiser vir? Não, tem que vir, né? E faz certeza que essa moça não é dos cananeus, mas podia ser um rapaz se ele tivesse uma filha moça. Tinha que ser uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, disposta a caminhar com o servo. Ou seja, o servo representa quem? O Espírito Santo. Uma moça também guiada pelo Espírito Santo. Se o seu filho tem que ser guiado pelo Espírito Santo, essa moça também tem que ser guiada pelo Espírito Santo, para construir uma família espiritual. E tem que orar, tem que esperar em Deus. Os jovens às vezes só querem ver beleza, só querem ver, sabe, status, coisas assim. Cuidado, esse é um momento crítico. Pai, olha o legado que o Abraão deixa para nós como pais, essa preocupação
de estar orando para que o filho não case errado. E qual é o resultado de tudo isso? Eu quero ler o último versículo agora, que se encontra no capítulo 25. Versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. E Abraão morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. O legado está aqui. O legado está no versículo 11. Depois da morte de Abraão, depois que a gente ir embora, quando Deus nos chamou, Gilberto, chegou o seu momento, chegou a sua hora. Se fosse hoje, ele poderia dizer: eu te dei aí praticamente 25 anos para você estar com seus filhos. É um bom tempo para você ter deixado o quê? Um legado, um ensino precioso para eles. O que o Abraão deixou para o filho dele, o dinheiro não pode comprar. Se ele fosse um nobre egípcio, ele poderia deixar uma pirâmide para o filho dele. Não podia? Ô meu filho, vou fazer uma pirâmide bem grande para mim. Aí quando eu morrer, eu sou enterrado lá. Mas você fica de olho, quando você morrer, está lá dentro dele. Os faraós faziam isso. Podia deixar uma cidade fortificada, que era um grande luxo lá de Canaã. Ó meu filho, você se protege, tá? Fica aí em cima aí. Uma corneta que tocar de rua. Torre de Babel, ninguém sabe onde está até hoje. Mas podia deixar uma torrezinha lá, na Babilônia, se ele quisesse. Porque ele deixou, está aqui no versículo 11. É o que nós devemos deixar para os nossos filhos. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, o seu filho. Irmãos, ele deixou a fé. O Abraão, agora, ele não está mais. Quem está agora é o Isaque. E Deus, ele vai ser chamado do quê? Deus de Abraão e Deus de Isaque. O Isaque vai ter os filhos dele. Jacó segura o bordão da fé. Veja como é importante esse legado. O Jacó já estava com mais de 90 anos. O sogro dele foi atrás dele lá para pegar ele. Depois Deus apareceu, falou que não era para pegar coisa nenhuma. Mas os dois tiveram uma comunhão, uma reunião ali. E o sogro disse para o Jacó: Jacó, vamos fazer um juramento aqui nessa pedra aqui. Vamos derramar uma libação aqui. Aí, ó, sabe, aquela coisa. Isso, Vamos jurar pelo temor, pelo Deus de Naor, e pelo Deus de Abraão. Você sabe que o Isaque não, o Jacó deu uns passos para trás. Ele disse: não, na cabeça dele, não. O Naor, quem que era o Deus de Naor? Era os ídolos. Olha, quantos anos depois o Abraão morreu? 100 anos depois que o Abraão morreu praticamente, ele dá um passo para trás e diz: calma lá, o Deus de Naor é uma mentira. Aí ele jurou pelo Deus de Abraão. Ele aprendeu com o pai dele, tá? O pai dele deixou esse legado para ele. Sabe qual foi as últimas palavras que Isaque disse para Jacó? Está ali no capítulo 28. Olha lá. Últimas palavras de Isaque para Jacó. Aí no versículo 3: meu filho, tem uma coisa para te dizer. Você está indo embora. Não sei se você vai ver papai mais. Pode ser que a gente nunca mais vá se ver, acabar se vendo. Mas a última palavra é essa:
o Deus Todo-Poderoso te abençoe. No versículo 4 diz o quê? Deus te dê a bênção de Abraão. Esse foi o presente que o filho do Abraão deixou para o neto dele. Ele não colocou um centavo no bolso do filho, mas ele disse: que Deus te abençoe, meu filho. O Deus de Abraão vai te abençoar. O Jacó, antes de morrer, falou o quê? A mesma coisa para os seus 12 filhos. Isso é o maior presente que nós podemos deixar para os nossos filhos, a nossa fé em Cristo. Agora tem uma outra pergunta: como é que você vai deixar uma fé em Cristo se você não crê em Cristo, se você nunca entregou sua vida para Jesus? Como é que uma pessoa vai dizer assim: ô meu filho, eu quero que você fique com o Deus de Abraão? Você não crê no Deus de Abraão, nunca fez uma profissão de fé, nunca disse: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Ô meu filho, que Jesus mora no seu coração. O filho pode olhar e dizer assim: pai, não mora nem no seu. Nunca te vi numa igreja, pai. Então preste atenção nisso. Para você deixar um legado, você tem que ter. Você não pode dar aquilo que você não tem. Por isso o pai, ele tem que fazer um compromisso com Deus. Não existe compromisso com Deus sem a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Você vai ter um compromisso com Deus no dia que você entregar a sua vida para Jesus. A sua vida vai mudar. Sabe qual que é o maior presente? A vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que se encontra onde? Em Cristo Jesus. O maior presente que você pode receber hoje é a salvação. E a salvação, ela só vem se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, Pai, você pense, você medite nessa questão.